Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman falando com você aqui direto de Israel. Esse é um canal pensado para uma pessoa como você, uma pessoa moderna, inteligente, de mente aberta e também interessada em se aprofundar na sua Bíblia. Legal, e no vídeo de hoje eu quero trazer um assunto que eu gosto muito, que eu trago bastante nos meus vídeos e também nas minhas aulas, nos meus cursos, que é quanto os grandes mestres da nossa cultura, especialmente da pintura e da escultura, eles podem nos mostrar aspectos interessantes da Bíblia que muitas vezes passam batido pelo leitor comum, mas também até pelos teólogos. Também o que os grandes artistas conseguem ver no texto que a gente não vê. Então hoje eu quero trazer para você uma coisa muito interessante, o que a famosa escultura Davi de Michelangelo pode nos trazer de informação e de insight, de sacada sobre a história que ela está retratando, que é a história que aparece no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, que é a famosa batalha do pequeno Davi contra o gigante Golias, tá bem? E essa maravilhosa escultura está na Galeria da Academia em Florença, realmente um lugar que é super recomendável para ir na sua próxima visita à Itália. Ver se você consegue dar uma passadinha ali, porque realmente é uma escultura muito impactante. E antes da gente entrar na visão e nas sacadas que essa escultura nos mostra, nos traz, eu queria passar com você, revisar com você a própria história da batalha de Davi contra Golias. Bem, então abra aí na sua Bíblia, então, abra a Bíblia na sua casa ou então acompanhe comigo, que é o seguinte. O relato bíblico começa nos mostrando, nos falando o lugar exato dessa batalha. Então está escrito assim: os filisteus, que era o povo de Golias, mobilizaram as suas tropas para a guerra e concentraram-se em Socó, de Judá. Acamparam entre Socó e Azecá, em Afesdomim. Isso no Vale de Elá, também chamado Vale do Terebinto. E ali também se dirigiram as tropas israelitas comandadas pelo rei Saul. De repente saiu do acampamento dos filisteus um campeão, assim diz a Bíblia, chamado Golias, que ele tinha quase 3 metros de altura. Olha só, uma coisa então, um guerreiro impressionante. E aí ele desafia as tropas israelitas a também trazer um membro das tropas israelitas. Os dois representantes iam se enfrentar e quem ganhasse, ganhava essa parada. Isso era uma coisa bastante comum na época antiga. Basta lembrar, se você viu o filme Troia com Brad Pitt, você deve se lembrar que a cena inicial desse filme, uma cena assim memorável, é o Brad Pitt enfrentando um guerreiro do exército oposto, e o que eles decidissem ali, quem ganhasse ali naquela parada decidia a guerra e as tropas não precisavam se matar. Então isso era uma coisa que acontecia bastante na época antiga. De repente aparece Davi, um dos 8 filhos, o filho mais jovem de Jessé, que era um habitante de Belém, e ele disse: eu vou combater esse gigante. E aí, depois de um diálogo com o rei Saul, o que o rei Saul faz? Olha só, o rei vestiu Davi com sua armadura, pôs na cabeça dele um capacete de bronze e armou de uma couraça. E o Davi então pegou a espada do rei Saul e tentou andar com aquela equipagem inusitada. Mas Davi disse a Saul: olha, eu não posso andar com tudo isso, eu sou um simples pastor, eu não estou acostumado. Então ele tira a armadura e toma o seu cajado. Esses são detalhes no texto bem interessantes, que já já a gente vai perceber uns significados bem interessantes assim. Então olha só, o Davi tira a armadura e toma o seu cajado. E aí ele vai lá no ribeiro que passava nesse vale, no Vale de Elá, o Vale do Terebinto, escolhe 5 pedras e coloca no seu alforje, naquela tira, naquela sacolinha de pastor.
aquela bolsinha que os pastores usam. Em seguida, ele pegou um estilingue e avançou contra o Golias. De seu lado, o filisteu Golias aproximou-se de Davi, olhou-o com os olhos e menosprezou ele. E ele diz uma coisa, olha, que vai nos interessar, olha só, o Golias disse, seria eu algum cão, algum cachorro para você vir a mim com um cajado? Eu aqui todo, Golias todo equipado, e você vem com um cajado? Levantou-se o filisteu e marchou contra Davi. Este também correu para a linha em frente correu em direção ao Golias. Aí, de repente, o Davi coloca a mão na sua bolsa, tira uma pedra, coloca no estilingue e dispara contra o Golias e acerta na testa dele. A pedra penetrou na fronte, e o gigante caiu com o rosto por terra. Assim Davi venceu o filisteu. Então aqui tem uns elementos bem interessantes no texto, e vamos então pedir a ajuda aqui do Michelangelo e a sua fenomenal obra de arte, a sua escultura, e vamos ver o que o Michelangelo tem a nos informar sobre essa batalha. Primeiro, olha só uma coisa interessante. A obra Davi de Michelangelo, ela é uma obra feita entre os anos 1501 e 1504, certo? Então levou aí 4 anos para ser feita. O interessante é que essa obra, se você percebe nessa foto que eu estou colocando aqui, veja as pessoas, os visitantes que vêm ver, admirar essa obra de arte, veja como são pequenas as pessoas frente a essa escultura. Então a escultura de Davi, do Michelangelo, tem mais de 5 metros de altura e pesa 6 toneladas, olha só. Vale lembrar que o Michelangelo é um super representante do Renascimento nas obras de arte. Então o que fez o Renascimento ali por volta do ano 1500? Eles, na Europa, é um movimento que quis resgatar a arte clássica, a arte que vinha lá da época da Grécia e de Roma e que tinha desaparecido na cultura europeia durante a Idade Média. Então o Renascimento resgata, traz esses ideais. Então, primeiro, Davi está representando aqui muito menos o corpo do pequeno Davi, porque a Bíblia coloca Davi como um franzino, se a gente for ver o texto bíblico, quando o Golias se aproxima de Davi, ele vê assim, ele despreza ele, porque era um jovem ruivo e de delicado aspecto. E aqui na escultura, o Michelangelo quis trazer mais o ideal do corpo humano, que era uma coisa muito importante na arte greca e greca-romana, e ele está querendo resgatar isso. Então, ele momentaneamente ele se afasta do texto bíblico para trazer mais o ideal artístico da Renascença. Agora, uma coisa interessante que, olha só, e nessa linha também, a estátua de Davi, feita pelo Michelangelo, foi o primeiro nu em mármore nessa escala de grandeza desde a antiguidade. Então tem aí mais de 1000 anos em que não se via na cultura europeia uma escultura desse tamanho, ou próximo a esse tamanho, desde a antiguidade, olha só. Então o Michelangelo estava aí quebrando um paradigma. Uma coisa interessante que ressalta muito aos olhos, por que Davi está nu? Lógico, primeiro é isso, o Michelangelo quer celebrar esse ideal humano, a forma humana, no final das contas a criação do ser humano, a beleza do ser humano, ele está celebrando isso, mas por que nu? Na verdade aqui, o Michelangelo aí sim está dialogando com o texto bíblico, em que a gente viu que o Davi ele coloca a armadura do rei Saul, e ele fica todo desajeitado, ele falou, eu sou um simples pastor, eu nunca usei uma armadura desse tipo, então ele tira totalmente a armadura. Agora, então, o Michelangelo aponta que ele ficou nu, teria ficado nu, mas lógico, a gente não entende que ele ficou nu, isso não era prática na cultura bíblica,
mas tem uma certa ligação aqui que o Michelangelo está fazendo. Então, como Michelangelo, quero celebrar o ser humano, o corpo humano, e como no texto bíblico diz que Davi tirou a armadura, então ele faz essa ligação. Uma outra coisa muito interessante e bonita nessa escultura é que quando a escultura é bem alta, né? Então quem vai visitar essa escultura ao vivo, ela não consegue chegar até realmente o olhar de Davi, mas uma foto bonita que tiraram ali mostra isso, que é um olhar preocupado, tenso, porque realmente aí a gente entende o momento em que Michelangelo quis retratar Davi. Ele está retratando Davi momentos antes de partir em direção ao Golias. Então tem uma tensão, o olhar de Davi, que claramente a gente vê nessa foto. Uma outra coisa que chama a atenção, e eu não li no texto bíblico, mas faz parte da história, quando Davi chama a atenção, que ele chama a atenção que ele, um israelita, ele iria combater um filisteu que não era circuncisado. Ou seja, Davi, ele naquele momento, ele coloca ali essa diferença física que existia entre o israelita, que era circuncisado, e os filisteus, que assim como outros povos ao redor da Israel antiga, não tinham a tradição da circuncisão. E ele coloca, Davi, essa diferença entre ele e o filisteu. E o interessante é que o Michelangelo, ele coloca o Davi sem a circuncisão. Então ele faz um contraste aqui até com as palavras de Davi, então isso ressalta bastante, que Davi aparece não sendo circuncisado. Agora, no ideal greco-romano, eles realmente, os artistas da antiga Grécia, da antiga Roma, não circuncisavam, não aparecia ninguém circuncisado nas estátuas e nem na cultura. Então, de novo, como Michelangelo sabe desse detalhe, mas como ele está ali celebrando, como escultor renascentista, ele está celebrando essa volta à cultura greco-romana, então ele opta por isso. Uma outra coisa interessante, toda a história de Davi e Golias, o pequeno Davi enfrentando o gigante Golias, tem uma simbologia do povo de Israel, sempre pequeno, enfrentando grandes inimigos. E agora, uma coisa interessante é que o Michelangelo, ele bebeu dessa fonte, mas ele transformou isso. Por quê? Porque na época dele, Florença, a cidade, tinha se declarado uma república independente, e depois de muito tempo sob o governo tirânico da dinastia dos Médici, ou Medici, Florença tinha se libertado. A pequena Florença tinha se libertado da presença muito forte dessa família muito poderosa. Então aqui Michelangelo também está celebrando, através do pequeno Davi, representando Florença, que está se livrando assim como Davi se livrou do gigante Golias, Florença estava se libertando da família dos Medici. E finalmente mais uma coisa bem interessante, não sei se você sabe, que o Michelangelo, quando ele fez a escultura Davi, ele na verdade continuou uma escultura que já estava sendo feita antes dele. Olha só uma coisa interessante. Já tinha toda essa escultura é feita em mármore Carrara, e tinha um artista que já tinha começado a esculpir Davi. Ele desistiu, ficou parado ali 26 anos, esse bloco de Carrara iniciado por esse artista, até que o Michelangelo retomou esse projeto. E realmente, se você vai a fundo nos detalhes dessa obra de arte, você percebe que estão, na verdade, duas mãos diferentes ali, dois artistas diferentes. E uma coisa muito interessante é que antes de convidarem o Michelangelo para assumir esse trabalho de retomar a escultura de Davi, convidaram ninguém menos que Leonardo da Vinci, olha só. E ele não aceitou a empreitada, ficou realmente com Michelangelo, mas a gente só pode imagine se fosse o Leonardo da Vinci fazendo o seu Davi.
Tá bem? O que a gente teria hoje em mãos, tá bem? Então, uma coisa só para gente imaginar. Legal, então esse é a mensagem desse vídeo que eu quis trazer para você, o conteúdo. Espero que você tenha gostado, apreciado. Se você gostou, deixa um like ou deixa um comentário para mim, sempre gosto de receber. E se você também quiser continuar comigo o estudo das lindas histórias do rei Davi, o meu convite é para a partir do dia 25 de agosto próximo agora, vai começar um novo curso meu direto aqui de Israel, ao vivo, com pessoas muito legais. A gente faz um grupo também no WhatsApp, troca muita ideia. Depois de cada encontro a gente abre para um bate-papo, realmente uma experiência muito legal. Um estudo baseado em arte, mas também em arqueologia, na obra dos grandes historiadores e também teólogos da nossa época, tá bem? Se você quiser entrar nessa, fica aí meu convite, tá bom? Em breve eu vou enviar todos os detalhes sobre o curso, tá bom? Então fica aqui o meu abraço, meu desejo de muita paz aqui desde a terra da Bíblia, e a gente se vê em breve no próximo vídeo.